acontece com o músico de alta performance? Ele tem basicamente 2 caminhos. Ou ele segue na alta performance para acompanhar um artista, que possivelmente ele vai fazer algo que ele não vai tocar na máxima performance dele. Porque nem sempre ele vai estar tocando aquilo que ele gosta, né? Normalmente é um som que tem um vocalista, tem tudo mais, não é que não seja interessante, mas não vai ser algo desafiador para sempre. Ou ele segue o caminho de tocar a música que desafia ele, que é a música instrumental, que foi o que eu escolhi fazer. E como que você vive de música instrumental no mundo? Você dificilmente vive só tocando a música instrumental. Não é só no Brasil, gente. Você vai lá em Nova York, né, colegas que se formaram na Berklee comigo e que hoje em dia são ícones aí no mundo todo, ou até outros caras que, né, eu cruzei ao longo da vida, que hoje tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, não vivem só de tocar música instrumental, eles precisam dar aula. Sim. E é uma coisa engraçada, porque às vezes o cara toca num lugar lá em Nova York, né, rolou isso com o Jonatas, que a gente foi assistir o show. Sim. Tinham 10 pessoas assistindo o cara tocando em Nova York, no lado do Blue Note. Ele saiu da noite com $30 no bolso e a aula do cara era $100. Então você vê a disparidade, né? Mas o que acontece? Isso move o cara. Né? É como se 2 coisas precisam dar junto. Uma dá dinheiro, mas a outra dá para ele know-how, deixa ele empolgado e faz com que ele dê uma aula melhor e também gera algo chamado exposição, autoridade, né? Porque a autoridade vem de autoria. Se você não faz nada que é seu, se você não tem um som que é seu, uma música para mostrar, eu posso te dizer que é muito difícil você se tornar um professor reconhecido se você não é autor de nada. Né? Porque eu já vi pessoas falando sobre autoridade dizendo que qualquer um tem autoridade. Não. Não, né? Não é qualquer um que tem autoridade, né? A autoridade é algo que ela leva tempo, você precisa ter frequência, né? E ela vem pelo reconhecimento. A não ser que você diga que a autoridade é qualquer coisa que você faz sendo sua, mas né, seria uma coisa que, na minha opinião, é um pouco vazia, assim. Então, na verdade, a autoria ela é isso, é frequência com algo que você faz que é seu, que as pessoas reconhecem como sendo seu. E fazer algo musicalmente pessoal pode ajudar nesse processo. Mas também tem o outro lado, o professor ele precisa mostrar o lado dele professor. Sim. Tem uma menina que perguntou aqui para mim, na caixinha hoje, né? Eu queria lançar o meu curso, mas não sei por onde começar. Eu olhei o Instagram dela, ela não tinha um vídeo dela nem cantando e nem ensinando, professora de canto. Só tinha foto dela, tipo foto de estúdio, bem feitas. Eu falei, cara, você precisa ter as 2 coisas. Você precisa mostrar que você tem capacidade de executar e você também tem que ter capacidade de dar aula, né? A não ser que você dê aula para criança, né? Você não necessariamente precisa mostrar uma capacidade de execução no seu trabalho pessoal. Mas mostrar aulas em grupo, por exemplo, aulas dando... Ou então expondo essa questão da aula com a criança, eu acho que tem que ser primordial. Eu falei de outra coisa, filho. Eu falei, você precisa mostrar que você tem uma autoridade musical proficiente tocando som teu. Sim. Você dá aula para criança, é legal você ter o teu som, mas é mais importante que você mostre prova social de que o seu método com criança funciona. Sim. Por isso que prova social é tão importante. Então, assim, é um assunto que é difícil de falar, o que é sucesso, mas como eu falei para vocês, ele passa por muitas coisas. Eu acredito que para todo mundo tem pontos que são comuns, que é a questão do retorno financeiro, do reconhecimento e tudo mais. Agora, uns vão dar aula para adultos, para adolescentes, vão dar aula para um público mais sofisticado, outros vão dar aula para adolescentes desinteressados, iniciantes, para crianças. O que importa é que você esteja feliz e satisfeito com o que você está fazendo. Eu acho que o que é importante é você dar aula para o seu aluno ideal. Vamos lá. Parando pensando nesse parâmetro aí que você falou, cara, essa questão de o importante é você estar feliz. Lembrando, gente, que nem sempre você está feliz o tempo inteiro. Você tá feliz o dia inteiro dando aula, sempre em todas as aulas? Tem dia que você não tá com saco, você queria estar em casa fazendo outra coisa. É porque eu acho que a felicidade é uma média. É uma média, exatamente. Uma média. Tem dias bons e dias ruins, e aí você tem uma média. Eu também acredito nisso. Ninguém tá feliz todos os dias e nem triste todos os dias. Se você tá triste todos os dias, você tem depressão. Né? Então, se você tá feliz todos os dias... Também Quem tá feliz todos os dias? Criança, né? Acho que eu comecei a chegar... Não, a criança ela tem um misto de felicidade e alegria, né? De tristeza, porque chora todo dia, várias vezes do dia, por exemplo. Mas enfim. Então, assim, a vida adulta, ela tem vários... Né? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Exato. Tem aflição.
Né? Então, pensando nisso, falando sobre sucesso, voltando para o nosso tema central, vamos falar agora um pouquinho de sucesso financeiro, né? Para o professor de música, a gente está sempre falando aqui em vários vídeos, mas às vezes esse aqui é o primeiro vídeo dessa pessoa que está vendo. Como que você vê essa questão sobre alcançar pessoas? Porque ter sucesso também como professor, quanto mais pessoas você alcança, mais conhecido você fica. Se você tem um bom trabalho, mais sucesso você faz. Porque as pessoas vão te indicar, vão falar do seu vídeo, vão falar das suas videoaulas que estão na internet. Então, fala um pouquinho aí sobre essa questão de virtual, alcance do virtual, alcance do presencial. Tudo voltado para essa questão de sucesso financeiro. Então, tudo começa com criação de público. Isso é uma coisa que o professor não vai conseguir fugir. É um caminho sem volta. A gente não vai voltar a um mundo onde não tem mais presença na internet. Pelo contrário, cada dia vai ser mais essencial a presença na internet. Sim, sim. Então não tem algo mais, que vai passar, não né? Não é mais opcional. Sim. A questão toda é o seguinte, cara, você vai ficar a vida inteira adiando isso e se boicotando. Porque tem gente, Matheus, que acha que isso vai passar, que é só uma modinha. Só que é uma modinha que já tá aí há 13 anos, né? Não, só piora, né? Só piora. O que acontece é que ter uma presença no meio digital, você trabalhar isso bem, estudar isso, investir nisso, é determinante, porque é ali que você vai conseguir gerar percepção de valor, autoridade. Você pode ter uma autoridade local, só que ela é local, então ela está limitada. Ela é menor. Está limitada à sua região. E olha só, vamos lá. Hoje em dia, quem são os grandes professores de qualquer área que você vai mexer? São os que estão presentes na internet. Quem são os grandes professores de guitarra, baixo, bateria, de matemática, de português? Quem são os grandes de nomes? Cursinho, né? Não é o cara que tá, por exemplo... Você pode falar, mas e o cara que é PhD, pós-doc e não sei o que lá? Ele tá restrito, esse cara, se ele não tá na internet, ao métier acadêmico. Exato. Então, eu tô falando de uma maneira mais ampla. Então, não tem para onde fugir. O cara tem que ir para esse lado. E a internet, ela vai te proporcionar algo que é muito valioso. Se você tem a audiência, você tem para quem vender. E você pode vender de vários formatos. Uhum. E aí vem para o ponto que eu acho que é nevrálgico para o professor que quer ter um sucesso financeiro. Tá? Tem gente que quer ter um sucesso financeiro de ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Então, para cada um, isso é diferente. Né? Eu tenho uma busca financeira de tanto. Então, não vou botar o meu dedo nisso aí. O ponto é que você nunca vai alcançar um patamar financeiro realmente relevante acima de 10 mil reais dando só aula particular. É difícil. Se você alcançar isso, você vai ficar cansado. Você vai ter que dar muita aula e também você tem a questão da volatilidade. Épocas do ano, por mais que você tenha proteção de contrato, você vai estar tendo um problema de... E se rolou uma crise? Né? Então... O que a gente normalmente fala é o músico ele precisa andar de camadas. A primeira camada que é a sua aula particular, a segunda camada que é a aula particular virtual, onde você já cobra um preço maior. Porque você sai da sua região. A camada 3, que é quando o professor começa a dar aulas em grupo, né, de 1 para alguns pequenos grupos, em dupla. E aí ele já vai para outra camada que é dar aula para muitos webinários, masterclass, workshops, mentorias. E também a camada onde ele começa a gravar os infoprodutos, que é a renda passiva, que a gente chama. Tem algo muito especial nisso, que muitos músicos já foram muito bem sucedidos ao longo das décadas com renda passiva através da composição. Composição de livros também. Através da composição, isso é muito comum. Né? O Tom Jobim, ele deixou composições que os herdeiros dele hoje em dia ganham milhões. Só vivem disso. Vivem como herdeiros, né? Receberam o direito da composição. Então você vê o poder da renda passiva. A música foi feita uma vez e ela gera renda, não é infinita, porque tem uma hora que cai no domínio público, público. Mas por 80 anos, os herdeiros do Tom Jobim recebem pela música do Tom Jobim. Sim. Então o Tom Jobim recebeu, o filho recebeu, o neto recebeu. Uau. Olha o poder da renda passiva, né? O professor é a mesma coisa, ele precisa investir nessa renda passiva também. Através de cursos gravados. Através de cursos, de métodos. Né? Aqui sentou o Nelson Faria, a gente trocou uma ideia sobre isso. Ele está 20 e poucos anos recebendo royalties de um livro que ele escreveu uma vez, que é a Arte da Improvisação. Possivelmente ele já recebeu milhões desse livro, né, ao longo dos anos.
Então, o que acontece? O professor também precisa virar essa chave. Agora, você não vende curso na internet. O que a menina me perguntou, como eu faço para gravar meu curso? Não tem público. Ninguém nunca viu ela dando aula. Você não criou desejo nas pessoas. Você não está tendo relacionamento. Que as pessoas não vão chegar do nada. Que as pessoas acham que vou fazer meu curso. Renda passiva, gostei. Gostei, não vou fazer isso, eu vou vender. Eu conheço várias pessoas que chegam para nossa formação e chegam assim, pô, cara, eu entendo a formação porque eu já gravei meu curso e não vendi nada. Por que eu não vendi nada? Inclusive, teve um aluno dessa formação aqui que ele lançou um curso dele, vendeu 0. Falei, mas... Ele falou, não, eu fiz um curso do cara que mandou eu fazer um webinário. Falei, cara, eu acho que esse curso deve estar super desatualizado, né? Porque o webinário funcionou há 4, 5 anos atrás. Não é que não funcione mais, mas funciona muito especificamente. Então o cara pegou um modelo errado de venda, né? Então o que tudo começa? Cara, você tem que gerar conteúdo, gera conexão, você cria desejo, você ajuda a sua audiência. Você está num lugar que tudo começa com você dando.